Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2024 para o primeiro semestre da Mackenzie. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Durante uma investigação sobre eficiência energética em sistemas microeletrônicos, engenheiros de uma renomada universidade desenvolveram um circuito experimental. Nesse circuito, uma bateria de 24 volts com resistência interna de 3 ohms é o principal componente de alimentação. No esquema representado, é possível observar a disposição dos componentes, em particular o resistor R4. Destaca-se sendo percorrido por uma corrente elétrica I4. Qual é o valor dessa corrente elétrica? Veja bem, para resolver essa questão, eu vou fazer assim, ó. Eu vou copiar esse circuito aqui para a gente pensar no seguinte, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é o caminho que a corrente elétrica vai percorrer aqui no circuito, tá? Quando a gente fala em corrente elétrica, a corrente elétrica ela sempre vai do traço maior para o traço menor. Então, esse aqui é o caminho da corrente elétrica. Note que eu tenho uma associação de dois resistores iguais em paralelo, um resistor de 2 ohms que está associado a esses dois em série, e esse aqui eu tenho dois resistores associados em paralelo que estão associados em série com aqueles outros dois. E por fim, esse aqui que é uma associação em série, né? Então aqui eu tenho dois resistores em paralelo e dois resistores em paralelo, e eles estão associados em série com os outros dois. Veja bem, a corrente elétrica, quando ela chega aqui, né, o nosso I, ele vai se dividir para cá e vai se dividir para cá. Então, por aqui eu vou ter o meu I1 e por aqui eu vou ter o meu I2. Quando eles chegam aqui, eles vão se juntar novamente e vai voltar a ser o I. Quando ele chega aqui, ele vai se dividir novamente. Por aqui vai ser o nosso I4, que é o que o problema quer, e aqui vai ser o I5. Chegando aqui, eles vão se unir novamente e vai formar o I, que vai voltar, né, para dentro da minha bateria. Então, esse é o caminho que a corrente elétrica vai seguir. Para a gente entender esse circuito, a gente poderia resolver e achar a resistência equivalente dessa associação de resistores e aí a gente achar qual é a corrente elétrica do sistema total. Então aqui a gente poderia fazer assim, olha só. No meu circuito, eu tenho aqui ó, dois resistores iguais em paralelo. Então, veja bem, quando eu tiver resistores iguais em paralelo, eu posso dizer que a resistência equivalente é igual ao valor do resistor divididos pelo número de resistores iguais. Então, no nosso caso aqui, o REC vai ser 2 divididos por 2, porque são dois resistores iguais. Então, eu sei que aquele REC ali vai ser igual a 1 ohm. Agora, aqui eu tenho dois resistores diferentes em paralelo. Então, quando eu tiver resistores diferentes em paralelo, eu vou pegar e vou dizer que a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, o meu REC aqui vai ser 20 vezes 5, 20 mais 5. Então, vai ser 100 divididos por 25, o meu REC vai ser de 4 ohms,
certo? Então, a minha associação ali, ela vai ficar assim, ó. Aqui vai ser 1 ohm. Depois, a gente tem o 2 ohms. Aí, aqui é 4. E aqui é 2. Então, eles vão ser ligados à bateria. Porém, a bateria ela tem uma resistência aqui de 3 ohms e uma DDP de 24 volts, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que a minha associação agora é uma associação de resistores em série. Então, a minha resistência equivalente é igual a quem? Na resistência em série, eu somo os resistores. Então, vai ficar 1 mais 2, mais 4, mais 2, mais o 3, que a gente não pode esquecer, olha ele aqui. Então, eu vou ter uma resistência equivalente de 3, 6, 10, 12 ohms. Aí, agora, eu consigo achar qual é a corrente total, né? Usando a primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri. A DDP total é 24, a equivalente é 12 e a corrente elétrica que a gente vai querer saber. Então, I vai ser 24 por 12, isso vai me dar 2 amperes. Então, eu sei que a corrente elétrica que está passando aqui no circuito é de 2 amperes. Agora, veja bem, a gente tem que lembrar que resistores em série, isso é importante, a corrente elétrica deles, que passa por todos eles, é a mesma, porém a voltagem é diferente. Quando eu tenho resistores associados em paralelo, eu tenho que lembrar que a corrente elétrica que passa nos resistores associados em paralelo é diferente, porém a voltagem é igual. Beleza? Então, vamos pensar agora da seguinte maneira. Olha só. Se eu pegar a minha resistência, já que ele quer que a gente analise o que está acontecendo com o I4, né? A gente sabe que aqui no I4, como ele está associado em série, né? A gente sabe que a corrente elétrica que chegou aqui foi essa corrente elétrica de 2 amperes. Porém, ela dividiu para I1, para I4 e para o I5, certo? Então, eu sei que esse 2 amperes foi dividido por os dois. Porém, a gente tem que lembrar que, como é uma associação em série, eu tenho uma determinada voltagem que vai ser igual para esses dois. Então, pensa comigo. Nesse caso aqui, eu quero saber qual é essa voltagem. Sendo que a resistência equivalente aqui, a gente calculou que é igual a quem? 4 ohms. E a corrente elétrica que está chegando ali é de 2 amperes. Então, eu sei que por aqui eu posso dizer assim, ó, quem vê ri, então vai ficar U vai ser igual a 4 vezes 2, então a voltagem ali vai ser de 8 volts. Como resistores em paralelo têm a mesma voltagem, agora eu posso determinar a corrente elétrica que vai passar aqui no meu resistor de 4. Então, vai ficar assim, ó, U é igual a R4 vezes I4. A voltagem a gente descobriu que é 8, o R4 vale 20 vezes o I4. Então, I4 vai ser 8 divididos por 20. 8 divididos por 20 vai ser 0,4 amperes. Por isso que a resposta está na letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.